agenda setting, nós não notámos evidência. Claro que, por exemplo, a UTAU, eles têm um plano de trabalhos. Todos os 3 meses eles têm que produzir um relatório lá de análise da monitorização orçamentária. E, claro, por questão de legitimação das suas funções, eles vão cumprindo lá com o seu... Mas eles não têm intenção de influenciar o político. Eles cumprem o seu agendamento, nada mais. Só que, como eles são economistas, não percebem dessa informação financeira, eles também tendem a focar naquilo que eles entendem. Então, o seu comportamento, ainda que não seja intencional, não é completamente neutral, porque eles não se limitam a agregar a informação. Ok, obrigada. Eu já vou passar aqui nos slides. Portanto, em conclusão, daquilo eu vou passar agora bem rápido, porque o principal disso aqui eu já dei. Os políticos acham muito importante ter essas entidades técnicas. O problema é que as entidades técnicas também não entendem de contabilidade, porque entendem de economia, não é? Então, uma das coisas que depois nós fomos explorar melhor no segundo artigo foi então, muito bem, essas entidades técnicas são importantes, vamos ver como é que eles então influenciam. Esse segundo artigo, que eu já fui dizendo as conclusões, nós fomos ver então esses tais níveis de neutralidade. E nós chegámos à conclusão, e eu vou avançando. Desculpem que o tempo está bem limitado e eu também queria deixar algum tempo para depois irmos discutindo. Mais aqui. No fundo, há aqui 2 problemas. Por um lado, os políticos, a conclusão geral é que os políticos não usam a informação porque, na verdade, essa informação, nomeadamente financeira, não lhes é apresentada para eles usarem. Primeiro, porque ela não tem sido agregada e, segundo, porque as entidades que são responsáveis como intermediários não preparam também essa informação, não ligam a essa informação, ainda que não seja intencional, porque simplesmente eles também não entendem o que ali está. Então, não usam, porque os políticos não usam provavelmente porque não lhes é devidamente explicado como é que podem usar essa informação. Então, qual é a solução que nós propomos? Mais contadores a intervirem na reforma. E mais contadores a intervirem nessas entidades. E a importância do contabilista público nas entidades públicas, para explicar aos decisores políticos o manancial de informação que aqui têm disponível. Não sei se esse problema é também aqui no Brasil, mas isso é uma... Nós apresentámos esses estudos lá com o IPSASB, estava o presidente do IPSASB connosco, no estudo no Ministério da Fazenda em Portugal, e o Ian Carreras esfregou as mãos de contente, não é? Vamos lá todos ter contadores, mas não é fácil. Eu devo dizer, não é fácil porque esbarra com questões de política da administração pública, da carreira da administração pública. Mais recentemente, isto em 2 minutos, que é o que me resta, que eu já estou aqui olhando para o relógio, o que é que nós fizemos? Não, tem 7. Então, mas os meus 2 chegam aos 7, vai ver. Tá bom. O que é que nós tentámos fazer? Vamos continuar a explorar, mas vamos lá para o Parlamento. O desafio ainda é maior, porque é mais políticos. Só para marcar uma reunião, eu estou com a secretária meses. Vocês imaginam, até conseguir marcar uma reunião para que o político me receba, e são 7 pessoas que são representantes do grupo parlamentar. Nós temos 7 partidos políticos no nosso Parlamento, é preciso dizer isso, somos só 7. Apesar de serem 300 e tal deputados, mas são só 7 partidos. E na Comissão de Orçamento e Finanças só tem assento 5, mas são vários membros, cada partido tem mais do que um membro, não é? Mas nós temos primeiro que ter a autorização do grupo parlamentar para entrevistar o senhor deputado. Depois temos que entrar em contacto com a secretária do senhor deputado. Bom, são meses e isso não sabemos. Nós gostaríamos muito de ter algum resultado mais significativo para um número especial de uma revista que vai ser publicado, cuja deadline é novembro. Vamos ver se até lá nós conseguimos compor aqui um pouco mais esse trabalho. Bom, basicamente, desculpem aí, eu já falei.
Nesse trabalho, nós estamos concentrando mais nestas... Fomos novamente perceber que tipo de informação eles usam, para que é que usam, etc. Mas, fundamentalmente, a nova perspectiva nesse trabalho são estas questões 3 e 4 que eu apresento aqui nesse slide, que é se eles recorrem a assessores ou se eles próprios pesquisam uma informação, por exemplo, quando vão para o debate parlamentar. Porque o contexto é diferente. O político no Parlamento ele não decide. É claro que ele faz a lei, não é? Mas ele não toma uma decisão como o executivo. Mas ele debate um assunto, não é? E para ir para o debate ele tem que ir mais ou menos informado. E essa mais ou menos informação, o que nós temos vindo a concluir, e já passando aí para as conclusões, é que depende muito da formação do próprio político e da vontade que ele tenha de ter um debate de maior qualidade ou não. De não ir para o Parlamento, às vezes, dizer aqueles absurdos que nós, às vezes, ouvimos os políticos aí dizer no debate que não fazem nem sentido, não é? Então, esse estudo que está em curso, nós queremos perceber que tipo de assessoria é que eles têm, portanto, já estamos partindo do princípio que eles não são peritos nessas matérias, que tipo de interesse é que eles têm por essa informação e qual é o perfil dessa assessoria. Que é essa questão 4. E essa questão 4 nós ainda não trabalhámos muito sobre ela, ainda estamos a recolher informação um pouco sobre ela. Bom, trabalhámos à mesma com entrevistas, etc. E 2 minutos para apresentar aqui as conclusões. Eu tenho aqui as conclusões por research question, por questão de pesquisa, que depois vocês vão ler, mas eu vou aqui destacar só uma ou duas coisas. Por exemplo, aqui na questão 1, essa parte aqui que eu tenho a itálico, mais eles dizem qual é o entendimento e a utilidade da informação financeira. Continua o mesmo problema. Eles acham que o accrual é as contas nacionais. Não tem outro entendimento. E o problema é que os assessores, se continuam sendo de economia, mantêm o mesmo problema. Só que o que também alguns nos têm dito é que às vezes os políticos não sabem bem que informação é que necessitam. Então, aí o papel do assessor é realmente um papel muito importante. E, enfim, o que eu posso questionar aqui para vocês, e talvez quase até terminando, passando aqui para os brokers, desculpem, essa aqui, eu acho que se realmente essa reforma que estamos fazendo em todos os nossos países é para ser eficaz, é para ser efetiva no terreno, eu acho que cabe a nós, contadores, porque eu também sou contadora, ter um papel mais ativo nela e mudar, inclusive, a forma como os políticos veem esse tipo de informação, porque ela é informação técnica, sim, mas ela pode ser desmistificada, não é, desculpem a expressão, um bicho-papão, não é? Nós, como técnicos na matéria, nós conseguimos explicar a um político o que é que ele pode retirar de um balanço de uma entidade pública, de uma conta de resultados. Qual é o potencial, os pontos que ele tem que olhar, que são as fragilidades de uma dada entidade ou de um dado setor. E ele vai entender, porque ninguém é burro, não é? Mas cabe a nós, como técnicos, peritos. Agora, há a questão política de nós nos fazermos mais interventores na reforma. E isso, em Portugal, é um pouco complicado. Eu passo aqui só para a última conclusão, e que estou mesmo terminando, é assim, eu acho que, enquanto contribuindo para uma mudança paradigmática na forma como os políticos veem a contabilidade e a informação financeira em regime de competência para a gestão financeira pública, enquanto contribuindo para isso, os contadores, a classe de contabilidade, que não são meros técnicos, porque há um grande preconceito, como aqui, que nós somos o que fazemos o débito e crédito. Como todos nós sabemos aqui, a contabilidade é muito mais do que isso, hoje em dia. O perfil do contador não é, porque o débito e o crédito faz o computador, não é? Nós temos que julgar. É o tal julgamento profissional. Então, enquanto contribuindo para essa mudança paradigmática do pensamento do político em relação à maneira como ele usa a contabilidade financeira, eu acho que o contador pode ser o contabilista, como nós dizemos em Portugal, pode ser um ator-chave em todos estes processos de reforma. E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada pela vossa atenção. Paciência, não é de me escutarem 1 hora, nossa.
Nós temos mais 10 minutos, 11 para ser mais exata, ser bem contadora. Eu gostaria de agradecer, professora Suzana. Na verdade, quem teve a possibilidade de conversar com a professora sabe que nós estamos aprendendo com ela desde quarta-feira. Né? Agradecer a disponibilidade, a generosidade de compartilhar os conhecimentos, nos indicando caminhos para que possamos ser mais atuantes, né? Críticos atuantes, porque nós temos os desafios, as motivações são parecidas, né? Os desafios também, as complexidades é que são diferentes, né? Porque nós somos um sistema, temos uma república federativa com vários governos, vários níveis de governo, vários governos, então nós temos aí uma dificuldade que é maior, inclusive para conseguir fazer essa ligação, né, porque nós somos acadêmicos e queremos interferir também no processo de normalização, né, na proposição desse modelo contábil, tanto aqui quanto fora, só que a gente tem a nossa grande tarefa aí de conciliar, né? Temos que fazer publicações, e, às vezes, o critério para publicação é diferente daquele que a gente precisa utilizar para convencer os políticos. Né? Então, se tiver oportunidade, eu gostaria de ouvi-la um pouquinho, mas, na verdade, eu gostaria de passar a palavra para vocês. Né? Eu gostaria que vocês apresentassem as questões, nós temos 10 minutos, mas fiquem à vontade para fazer as questões. Aqui nós temos aqui o Ricardo, e depois... Eu peço só que vocês se apresentem, falem nome, instituição e a pergunta, por favor. Bom dia, professor Ricardo, Universidade Federal de Uberlândia. Parabenizar a professora Suzana aí pela excelente explanação, a professora Patrícia pela organização. Eu fiquei refletindo, professor, enquanto a apresentação era realizada, se não é objeto de pesquisa, tá? É uma reflexão, se a informação contábil que a gente está oferecendo para os políticos hoje é boa, né, também. Porque, no nosso caso aqui no Brasil, as informações são muito ruins ainda. A contabilidade ela tem a oferecer hoje, e a parte da contabilidade que é utilizada é a orçamentária. Né, essa informação é muito utilizada, ela realmente é usada posteriormente para apuração. Aí, vamos lá, é muito utilizada posteriormente para apuração de resultados. Mas a informação orçamentária ex ante, aquela quando eu planejo, o orçamento em si não é utilizado. Ele não me direciona as ações, mas ele é usado posteriormente. Mas eu acho que olhando, eu fiquei pensando nos passivos, nos ativos, né, não só no que está reconhecido, mas a base de mensuração. Então, me parece que a contabilidade tem que evoluir, nós temos que evoluir, não só critérios, mas atividades, etc. Talvez isso contribua. Uma outra, então só uma reflexão, uma outra colocação que eu queria fazer sobre o processo de difusão das normas. Né? Foi colocado aí a questão do top-down, então vem um modelo de aprovação e todas as entidades têm que seguir, etc. Nós concordamos, eu acredito que talvez seja algum senso geral, né, geral, que quem não tem recurso, não tem contador, não tem sistema, não tem não sei o quê, não vai implantar a evolução, vai depender de terceiros, de consultorias, etc. Mas a grande questão, que é pesquisas que a gente tem tentado responder, por que aqueles que têm recursos, eles já entenderam o que é, por exemplo, reconhecer um passivo por competência, etc. Por que ele não o faz? Ah, mas o prazo é 2020 e tanto. Não, mas a informação já está disponível, eu já entendi o processo e ele ainda assim não faz. Me parece, é o que as pesquisas que a gente tem conduzido têm indicado, que é o processo de difusão mesmo. No processo de difusão, a teorização que ele deveria aceitar aquilo, né? Entender, ele defender. Né? A gente falou, né? A senhora colocou a questão do papel do contador. Se ele não entende, o processo de difusão não foi feito, qual que é a saída? Qual que é o remédio? Coerção, monitoramento, tem que pôr Tribunal de Contas, CGU, enfim, etc. Então, o papel de difusão, acho que dessas reformas é um fator considerável. Obrigado.
Talvez receber mais uma questão pergunta? E depois eu já comento que está... Professora Suzana, obrigado. Rodrigo, também da Universidade Federal de Uberlândia, sou doutorando lá. Em algum momento, você tinha falado que a adoção das IPSAS por Portugal foi por uma coerção, principalmente do FMI e do Banco Central Europeu. Aqui no Brasil não foi diferente. A nossa adoção também foi através de coerção. Eu só queria saber de você qual seria a sua percepção nos demais países da Europa, principalmente aqueles que têm um pouco mais de desenvolvimento na questão de representatividade perante a União Europeia, como você falou, por exemplo, da Alemanha, da Inglaterra. Como que foi essa adoção por parte deles? Se o FMI também teve essa representatividade ou não, por eles terem toda essa importância na questão da contabilidade mesmo, né? Enfim, era isso. Obrigado. Se calhar vou responder a essas duas questões e depois já damos mais espaço, porque, na verdade, nós também começámos ao meio-dia, às 11h15, né? Portanto, começámos... Eu sei que todo mundo quer ir almoçar, mas, por mim, posso ficar aqui mais um tempo. Bom, então, deixa responder a esses comentários e depois já abrimos para mais. Agradecer ao Ricardo o seu comentário. Eu não podia concordar mais com o que disse. Mas deixe comentar aqui duas coisas. Eu estou envolvida noutros estudos que eu não podia trazer aqui tudo para vocês. Um deles tem a ver com essa questão do processo de difusão, mas deixe primeiro comentar a questão da qualidade da informação. Eu me recordo, quando nós começámos com o regime de competência em Portugal, eu fiz e ainda continuo fazendo um levantamento da análise das contas de todos os municípios. Para analisar as contas de todos os municípios, vamos lá no Tribunal de Contas, fazemos um anuário financeiro dos municípios. Fazemos rankings dos melhores, dos piores. Eu lembro que quando eu comecei a fazer isso, em 2004, eu fui no Tribunal de Contas recolher os dados à mão e havia municípios em que o balanço não equilibrava. Estavam contas depositadas no Tribunal de Contas em que o ativo não era igual ao fundo patrimonial mais o passivo. Então, isso diz muita coisa sobre a qualidade da informação. A questão é que professora, aqui a gente tem prefeituras várias com valor de ativo exatamente igual, inclusive nos centavos. Pois. O que é que acontece? Eu acho que aí tem também um mecanismo de monitorização e auditoria. Eu acho que hoje em Portugal, com esse novo sistema, exceto as pequenas entidades, as contas das entidades públicas vão ser auditadas. Isso é importante. Agora, porque é que não fazem, dizia o Ricardo, e ainda sobre a qualidade, reparem, no meu estudo reconhece que em termos agregados a informação não tem qualidade. Apesar de cada entidade, essa história do ativo não bater certo com o fundo patrimonial e o passivo, já era. Agora já tudo bate certo, já estão aplicando bem, já passaram 10 anos. Isso foi em 2002, não, já passaram 16 anos. Portanto, as contas dos municípios hoje têm muita qualidade. E são as entidades que estavam preparadas para avançar no imediato e impediram-nas de fazer. Já estavam adaptando softwares e tudo. Então, essa é uma questão, mas sobre a questão da difusão, eu acho que o Ricardo tocou no ponto que eu também tentei referir aqui, mas talvez com a pressa, é que as entidades, elas têm que ser explicadas, têm que se dar uma explicação porque é que elas estão fazendo isso. Não é? Qual é o interesse para a própria entidade? Nós, em Portugal, tivemos experiências piloto, 50 e tal entidades, que foram também coercivamente selecionadas. Em 97... Na primeira vez, eu tenho um estudo também sobre a importância dos pilotos, que é 0. Digo para vocês, 0. Nessa reforma, 0. O que é que acontece? Quando nós tivemos a reforma no final dos anos 90, houve muito cuidado. Na altura, o governo da altura fez um questionário, já havia algumas entidades começando com o regime de competência, e o governo fez um questionário a um conjunto de entidades no âmbito que nós chamamos os serviços e fundos autónomos, para perguntar quem estava mais preparado para ser piloto. Ou seja, ele não obrigou, as entidades se voluntariaram, e foi uma dúzia, como 12, 13, não mais, mas tiveram sucesso. O que é que eles fizeram dessa vez? A pressa política não resulta. Não se fez consulta pública,
As entidades não tiveram a oportunidade até de experimentar, de ver, olha, isso aqui não vai dar certo, porque nós éramos 9 à volta de uma mesa a pensar na adaptação das normas, não é? Então, eu acho que o problema está... Dessa vez selecionaram-se 50 e tal entidades, representativas dos vários níveis de governo, central e local, dos vários setores, saúde, educação, e também de vários softwares, porque há várias software houses que fornecem para... Então, os critérios foram esses, a representatividade. E quando eu perguntei noutro estudo, porquê é que também escolheram os pilotos? Porque já tínhamos tido há não sei quantos anos. Mas os coitados dos pilotos não tiveram uma palavra a dizer. Então, eles não fizeram nada. Eles caíram naquilo que o Ricardo disse. Eles disseram, não temos recursos, como é que vamos adaptar o software? Alguns foram fazendo, porque os municípios em Portugal são bem dinâmicos, esses foram fazendo, e no final disseram, não, agora você para aí que nós só queremos para 2019. Eu estive dando uma palestra para gente dos municípios que diziam, professora, mas que desilusão, nós já gastámos não sei quantos mil euros na migração do nosso software para as demonstrações contábeis no novo modelo, e agora como vamos fazer? Vamos voltar tudo atrás? São erros também políticos que acabam por contribuir para que depois as coisas não resultem no terreno. Agora, respondendo ao que o Rodrigo disse, não é? As IPSAs, nós avançámos para as IPSAs em Portugal por coerção, sim, mas, por outro lado, mais tarde ou mais cedo nós íamos para elas, porque como nós já tínhamos migrado para as IFRS e havia uma fragmentação interna muito grande, nós íamos lá, só que não íamos tão depressa. Eu acho que aí a crise financeira e os financiadores, eles obrigaram que a gente avançasse. Mas eu vou-lhe dar um exemplo de um país europeu que, sem crise, foi pró-IPSAs, que foi a Espanha. A Espanha tem as IPSAs desde 2010. E o que é que nós... Eu tenho também um outro estudo, que se Deus quiser vai ser publicado, depois vocês poderão ler, com os colegas espanhóis sobre o lobby de influências do IPSAS-B. Usando uma teoria bem interessante, que também agora está em voga na contabilidade pública, que é a Action Network Theory, ANT. E essa teoria fala um pouco desse processo de mobilização de defensores de um dado conceito. E então isso tem a ver com os lobbies de influências, não é? Em Espanha, a Comissão Contábil Espanhola é pró-IPSAS. E foi muito influenciada pelo lobby do IPSASB, e eles adaptaram as IPSAs sem mais nada, desde 2010. Não tem crise, não tem... Já os nórdicos, por exemplo, os alemães não querem, os finlandeses não querem, porque eles não concordam com os princípios básicos das IPSAs, que são empresariais. E são muito conservadores. Por exemplo, a aplicação do princípio da prudência para eles e do conservadorismo em termos de critérios de mensuração, para eles é um ponto de honra. Eles dali não saem. O que é justo valor, mas onde há mercado para os ativos públicos? Para as infraestruturas. Isso não faz sentido, não é? As EPSAs já vão tendo cuidado, porque os alemães estão ali a puxar um pouco, a travar um pouco o terreno, não é? Vão tendo atenção nesses pormenores. Não sei, mais alguma questão? Talvez mais tempo para uma, mais. Eu queria. Parabéns pela palestra, professora. Muito bom a gente ter a oportunidade, né, de ouvir essa experiência internacional. Meu nome é Diana, a gente já se conheceu, sou da Universidade de Brasília. Suzana, há algum tempo, nas reuniões, o Conselho Federal de Contabilidade ele trazia o pessoal lá de Portugal, do Instituto de Auditores de Portugal, e a gente acompanhou durante um bom tempo o POC, que era o plano de contas que Portugal, se eu não me engano, passou durante 5 anos tentando adotar um plano de contas, que era esse POC, que, até onde eu lembro, o Tribunal de Contas estava por trás. Na pública era o POC-P, porque era o POC público. Assim. Então, e na época ele era um pouco de fonte de inspiração lá quando a gente estava discutindo o primeiro modelo de PECASP. Então, a gente teve muitas palestras do pessoal do Tribunal de Contas de vocês. Nossa realidade hoje, nós temos 33 tribunais de contas, 33 tribunais com planos de contas, PECASPs adaptados. Então, a gente está tendo uma dificuldade de ter um plano de contas único no Brasil. E lembra muito as dificuldades que vocês tiveram com o POC. E aí você me surpreendeu hoje dizendo que vocês têm um plano de contas multidimensional. O que aconteceu do POC para o multidimensional? É assim, o POC, ou o POC-P,
POC público, ele em si era um sistema. Não era só um chart of accounts, deixe-me usar a expressão inglesa. Porque você tem um sistema de contabilidade e tem um plano de contas que é o código, a lista das contas. Erradamente, o nosso sistema anterior se chamava Plano Oficial de Contabilidade Pública, que era inspirado também no plano empresarial, e quando nós perdemos o POC nas empresas e mudámos para as IFRS, o POC-P perdeu a base conceptual. Por isso é que eu estava dizendo ali para o Ricardo que nós, mais ano, menos ano, nós íamos para as IPSAs, porque atrás das IFRS, porque perdemos o POC-P perdeu o POC, porque o POC já não existia na parte empresarial. Agora, quando eu me refiro ao plano de contas multidimensional, estou falando da lista das contas, do 0, 1 ao 88, ou 98, se quiser. E o que nós fizemos foi um trabalho imenso. Eu participei na Comissão Contábil, nós dividíamos tarefas, eu participei nesse processo em concreto e tivemos várias coisas em conta. Para já nós tínhamos um plano de contas único já para a parte empresarial. Então esse foi o nosso ponto de partida. E nesse nós fomos introduzindo contas sem desarmonizar com a parte empresarial, que contemplassem transações do setor público. Por exemplo, todas as classes de contas elas começam no 1. Então, nós temos 11, classe 1, conta 1, 21, 31, por aí fora. Para o setor público, nós fomos criando o 0. Temos a conta 20, a conta... Então, nós conseguimos fazer uma espécie de fusão do plano que partiu do setor privado e que nós tivemos que manter, porque quando você vai consolidar tem que saber que contas é que vai somar com quê. Então, juntámos outras contas. Depois, tentámos, e isso foram horas de reunião com o pessoal da Direção-Geral do Orçamento, que tinha o plano orçamentário, da receita corrente, despesa corrente, que é a classificação do orçamento, não é? Como todos nós aqui sabemos, com outros códigos. Porque o pessoal que foi lá reunir connosco do FMI dizia, bom, mas porquê é que o gasto com pessoal no orçamento é a conta 02023 e porquê é que na contabilidade financeira é o 62? Isso tem que ser igual. Então, nós concordámos com isso, até para garantir um rigor técnico. Então, perdemos horas, eu vou dizer perdemos horas, porque no final o plano está preparado para entrar na classificação orçamentária, mas ele não está em vigor para essa finalidade ainda. Então, nós criámos contas, a mesma conta, algumas delas, servem para registrar a transação financeira, mas também para identificar a natureza da receita e da despesa orçamentária. E no plano de contas elas estão em itálico, têm outro formato de letra, por exemplo, para se poder distinguir. Só que o que é que aconteceu? Lá a Direção-Geral do Orçamento e a Autoridade Tributária não autorizou, porque, reparem, o normativo foi aprovado nós entregámos para o Ministério da Fazenda em julho e o decreto-lei foi aprovado em setembro. As entidades públicas em Portugal fazem o orçamento para o ano seguinte e o orçamento de Estado é aprovado em outubro. Então aí diziam que não havia tempo de mudar a estrutura orçamental nesse ano. Mas isso foi uma mera desculpa, porque se vocês me perguntarem, ok, não mudou esse ano, vai mudar para o ano? Não, porque não querem mudar. Mas o plano de contas está preparado para que a mesma conta conjugue a natureza da despesa orçamentária com a transação financeira. O que é que nós, entretanto, fizemos porque não houve essa mudança? Uma tabela de correspondência. Também fizemos isso. E num país pequeno, isso é fácil fazer porque é muito centralizado. Mas ainda assim nós criámos contas para subsetores. Temos contas particulares para as autarquias, contas para os hospitais, contas para a parte das universidades, por exemplo. Criámos isso. Mas eu depois posso passar para você ver. E cada conta tem nota explicativa sobre o que é que movimenta ali, o que é que entra, como debita, como credita. Foi um trabalho de meses, horas, em reunião com o pessoal da Direção-Geral do Orçamento e depois ficámos um pouco frustrados porque não deixaram para já, eu ainda tenho esperança que isso avance, mas não vos sei dizer quando. Muito bem, senhoras e senhores, vamos finalizando então a palestra da doutora Suzana, mas antes eu gostaria de dar uns avisos, ok? Os nossos patrocinadores estarão com atividades nas salas VIP do corredor A.
durante o evento, acompanhe a programação pelos banners lá na secretaria, ok? Logo após, simultaneamente, teremos o guest paper da professora doutora Cristina Flório, da Universidade de Verona, que será realizado na sala G1 e ocorrerá em inglês sem a realização de tradução. E, simultaneamente, ainda temos o Fórum de Atuária, reajuste de planos de saúde, que será realizado na sala de congregação aqui, ok? Então, logo após o almoço, vocês voltem para cá, quem estiver interessado nesse tema. Eu volto a palavra à professora Patrícia, que é aqui da casa, para os cumprimentos finais à doutora Suzana. Obrigada. Bom, professora Suzana, eu gostaria de agradecê-la. Desde o primeiro momento, o primeiro contato, recebeu o nosso convite com bastante entusiasmo, e nós não poderíamos ter acertado mais, né, no convite e de ter essa sessão especial dentro do Congresso, né, com uma professora, como a professora Suzana, que veio com uma infinidade de informações, de sugestões, de recomendações, né, e que, com certeza, nós iremos utilizá-las para poder também avançar o processo aqui no Brasil. Então, e gostaria de agradecê-los, né, a todos vocês que estiveram conosco em várias outras sessões também, não só nessa, né? Então, eu finalizo, volto a palavra. É isso para você? Não, a senhora tem que agora dar o mimo para a professora e o certificado. Então, agora eu vou dar o mimo, vou tirar Suzana, foto. por favor. Tá? Gente, uma salva de palmas, então, para a professora Suzana, a professora Patrícia. Então, não esqueça, às 14 horas tem atividade aqui e nas outras áreas aqui da FEA 1. Muito obrigado e bom almoço a todos e a todas. Muito obrigada. Obrigada pela atenção. Sim. Eu agradeço. Foi um prazer ter também. Já nos vemos. Sim, obrigada.